Nós temos 53 participantes agora, acho que nós já podemos iniciar. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês e lembrar que todos os inscritos receberão, com exclusividade, com antecedência, o nosso guia prático das eleições 2020, que será enviado por e-mail ainda hoje. Só para reforçar um pedido que já foi feito por e-mail anteriormente, se possível, por gentileza, deixe os microfones no mudo para facilitar o debate e evitar que algum som atrapalhe a fala de algum participante. Vocês podem encaminhar quaisquer dúvidas, considerações ou perguntas no chat que fica no canto superior direito da tela. Essas dúvidas, perguntas serão lidas durante o webinar. Então, fiquem à vontade para, a qualquer momento, fazer quaisquer considerações ali. Então, para efetivamente iniciarmos o nosso webinar, eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Obrigado, Maitê. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Tivemos muitas inscrições aí até acima da expectativa. A nossa ideia aqui é fugir um pouquinho daquele formato tradicional, agora tradicional, né, das lives que nos inundaram aí no período pós-pandemia. Esse já é o segundo webinar que nós estamos fazendo aqui no Departamento de Direito Eleitoral do Bernardo Guimarães Pereira Advogados. Para quem não conhece, eu sou Paulo Golombil, sócio coordenador da área. Maitê está conosco, sócia advogada, e Luiz Fernando Pereira, professor de todos nós aqui, que é o sócio fundador do VGP. Vocês devem se recordar que lá em outubro do ano passado, então, nós fizemos um primeiro webinar sobre compliance partidário, inaugurando aí, quem sabe até dentro do Brasil, dentro do eleitoralismo brasileiro, aí, esse formato virtual. Não sabíamos à época que teríamos uma pandemia pela frente, né? Agora todo mundo resolveu também fazer as lives, mas nesse formato que nós propomos aqui hoje, a ideia é ter um pouquinho mais de interação com vocês. Embora numa live, né, que é transmitida em Facebook, Instagram, seja possível enviar comentários e dúvidas, aqui nós estamos numa sala fechada, este evento não está sendo transmitido nas redes sociais, então nós temos uma maior interação com todos vocês. Então, fico feliz aqui de ver clientes, ex-clientes, advogados, colegas, parceiros, servidores da Justiça Eleitoral que se inscreveram e, principalmente, os pré-candidatos de dirigentes partidários, que é para quem, efetivamente, nós vamos tentar aqui passar um pouco de luz no meio desse mar de incertezas aí que a pandemia nos trouxe. Coincidentemente, e realmente é uma coincidência, estamos fazendo este webinar imediatamente após o discurso de posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Havia até uma certa expectativa em relação a alguma data a ser cravada de adiamento, ou se pelo menos nós efetivamente vamos ter um adiamento das eleições ou não. Mas tudo que ele fez até aqui, que ele reiterou hoje, foi descartar a unificação, muito embora isso também esteja, e principalmente esteja a cargo do Congresso Nacional. Ele falou que está tendo uma interlocução direta com os representantes do Congresso, de que isso vai, no futuro muito breve, ele colocou ali um deadline de junho para se definir essa questão, mas que há um trabalho conjunto do TSE com o Congresso Nacional para o quanto antes nós temos pelo menos uma perspectiva sobre as eleições de 2020 e principalmente, e aí, Pereira, já quero fazer uma primeira provocação, se antes de responder ao nosso público aqui o que esperar das eleições de 2020, né, que é o tema que estamos propondo, se é possível falar em eleições em 2020. Boa noite. Boa noite, obrigado e Paulo e Maitê, que organizaram aí, comandam o VGP eleitoral virtual desde antes da pandemia, como lembrou o Paulo. De fato, nós não sabemos se haverá eleição esse ano no Brasil, a verdade é essa. Há toda uma manifestação coordenada, tanto do ministro Barroso, que estava na iminência de assumir, acabou de assumir agora há pouco, numa posse virtual, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Congresso, né, tem reafirmado que as eleições serão realizadas. Mas, considerando um espaço enorme do imponderável próprio da pandemia. Ninguém sabe exatamente quais são os efeitos da pandemia, quais serão os efeitos da pandemia. À época
da eleição, a programada ou a que se cogita adiada. Então, há, na verdade, alguns prognósticos, né? E estes prognósticos terão que ser confirmados pelos diagnósticos da pandemia lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto. Não tenho certeza se vai ser realizada a eleição. Acho que vai ser realizada a eleição. Mas vamos lembrar que já há 40 eleições adiadas no mundo, 9 eleições adiadas aqui na América Latina, né? Então, assim, há muitas eleições adiadas e este adiamento de agora, eu tenho dito, é um adiamento estranho, a rigor, porque nós temos eleições marcadas para outubro, é o calendário eleitoral do bloco normativo do processo eleitoral que está na Constituição, e nós alteraríamos para o final de novembro, para começo de dezembro, que são as datas cogitadas para o primeiro turno, né, 25 de novembro ou 6 de dezembro. Mas quem é que pode dizer agora, no dia 23 de maio, que a eleição não poderá ser realizada no começo de outubro, mas poderá ser realizada no final de novembro? Então, eu acho que há um certo assim, espaço do imponderável ainda não compreendido por quem está decidindo adiar a eleição ou não. Eu acho muito complicado cravar uma data, enfim, para iniciar a conversa aqui. Maite, temos perguntas ou ainda não? Ainda não, mas eu gostaria de trazer alguns questionamentos aqui, porque desde o início nós acompanhamos os diversos debates que foram trazidos, né, por conta dessa questão da pandemia, e duas questões são muito corriqueiras e que sempre geram dúvidas nesse contexto. A primeira delas é o seguinte: partindo do pressuposto que as eleições sejam efetivamente adiadas, como fica a questão dos prazos que já foram consumados, como, por exemplo, a questão de alguns prazos de desincompatibilização, prazo de filiação partidária? É possível cogitar algum tipo de flexibilização desses prazos? E o segundo questionamento é o seguinte: com o adiamento das eleições, inevitavelmente as convenções partidárias, para evitar aglomeração, terão que ser feitas via internet. Quais seriam as vantagens de adotar essa modalidade daqui em diante, não só nesse momento da pandemia? Bom, eu vou falar primeiro, Pereira. Eu acho que nós temos alguns graus de inquietações aí por parte dos operadores do direito eleitoral e por parte da própria sociedade civil aí interessada, obviamente, na realização das eleições. Acho que a primeira pergunta é aquela que eu já fiz, né? Se teremos eleições em 2020 ou não, né? Se poderia ficar em tese para 2021 ou até mesmo, como tem propostas já protocolizadas no Congresso, de unificação das eleições, algo que o Barroso, pelo menos por parte dele, e ele diz em seu discurso hoje que também é um consenso por parte do Congresso Nacional, a princípio, de que isso não está na mesa, não seria uma hipótese cogitável nesse momento da unificação. Mas essa seria a primeira inquietação, né? Se teremos eleições em 2020. Passado essa pergunta é se, uma vez adiado, para quando que ficaria, né? Nós tivemos alguns chutes, né? Alguns boatos que falaram em 15 de novembro. Eu acho que vamos dizer assim, o mais quente agora seria 6 de dezembro, mas, claro, são apenas hipóteses, nós não temos como, aqui dentro da nossa limitação, cogitar de uma data ou outra. Passado isso, e aí que eu acho que entra o primeiro questionamento da Maite, que reproduz certamente aquilo que muitos aqui presentes também pensam, é se o calendário eleitoral hoje, que segue a sorte da data da eleição, né, primeiro domingo de outubro, né, se tanto o calendário eleitoral, que é composto com base na Constituição Federal, tal qual a própria data do pleito, quanto aquele calendário estipulado por meio da legislação ordinária, então principalmente na 9504 de 97, se esse calendário realizado o adiamento ou confirmado o adiamento, seja para novembro, seja para dezembro, se ele seguiria a mesma sorte da data da eleição. Nós temos datas na lei eleitoral, como, por exemplo, das condutas vedadas, ali no artigo 73 e seguintes, na 9504, que vinculam a conduta proibida à data do pleito. Então, por exemplo, nós temos lá publicidade institucional em período vedado, que é 3 meses antes do pleito. Então, mudado o pleito, em tese, esses 3 meses seguiriam a mesma sorte. Mas nós temos datas, tanto na lei eleitoral quanto na Constituição, que prevêem de forma textual
a data em que seria realizado aquele determinado ato, como, por exemplo, as próprias convenções partidárias e aquela data, por exemplo, do jornalista que tem que se afastar do programa de TV ou de rádio para poder ser pré-candidato. Ele fala a partir de 30 de junho, de uma forma textual. Então, o que seria necessário, ou se é o caso, de transferir todo esse calendário, a mesma sorte dada para a data da eleição? E, por fim, para finalizar aqui, não me alongar muito também, em relação à questão das convenções, o questionamento é se seria possível aproveitarmos esse momento que me parece de inevitável alteração legislativa, ainda que atípica, excepcional, e quem sabe em caráter precário para esta eleição que vamos ter, mas se a gente não poderia aproveitar aí para corrigir alguns certos anacronismos, diria assim, da eleição. Esse exemplo da convenção me parece muito emblemático. Nós temos uma legislação que até hoje fala em livro-ata, né? Aquele livro mesmo, de capa dura, preta. E aí vem aquela velha dúvida a cada eleição, sempre os convencionais nos perguntam se tem que escrever manuscrito no livro ou se ele tem que imprimir do computador e colar no livro para daí assinar em cima. Então, acho que esse tipo de situação, se for anacronismo da lei, quem sabe, não poderia já ser corrigido de forma um pouco mais perene, né, para as eleições futuras. Se uma eventual transmissão dessas convenções partidárias não trariam mais transparência, né, mais fidedignidade para as atas da convenção, porque, sejamos francos aqui, sabemos que muitas das convenções são realizadas muito mais de forma pro forma, né, acaba sendo muito mais uma festa ali com nomes pré-definidos do que propriamente uma escolha de candidatos internos daquela agremiação. Então, se uma transmissão online, inclusive, quem sabe aí com auxílio da própria Justiça Eleitoral, ou pelo menos dos diretórios nacionais e estaduais das agremiações, isso não poderia já dar uma maior transparência e uma maior efetividade para esses atos, né, que eu coloco aqui como anacrônicos. O que você acha, Pereira? Bom, eu acho que assim, o momento de pandemia, sem dúvida nenhuma, pode ser uma oportunidade para superarmos anacronismos, né? E a ata da convenção partidária é uma coisa muito anacrônica, né? Enfim, é coisa de movimento estudantil, os dirigentes partidários sair correndo com a ata embaixo do braço. E assim, a própria realização das eleições, né, agora, nos faz pensar, né, a gente deveria ter falado isso até no bloco anterior, mas eu retomo aqui, há vários estudos aí para nós darmos um outro salto na tecnologia da eleição brasileira, né? A urna eletrônica já tem lá 30 anos, então quem sabe seja a hora, né, de nós pensarmos na eleição pela internet, né? Já debati isso numa live, uma ou duas lives, é o caso da Estônia, que vota pela internet desde 2005, mas há experiências na Dinamarca, no Canadá, em democracia partidária na Itália, na Argentina, enfim, eu acho que agora seria o momento de nós darmos esse salto. Maria Cláudia, numa live esses dias com o Rafael Morgenthau, os dois vêm discutindo muito isso no GT da Abradep sobre o tema, citaram um grupo de trabalho lá da UNB, né, que produziu um material bem denso sobre votação com blockchain, né, com auditabilidade, enfim. Nós poderíamos dar um salto. Eu tive o prazer de ser relator agora na comissão da OAB, que discute eleições pela internet, né, e o Brasil tem 1.100.000 advogados, que é exatamente o eleitorado, ou mais ou menos o eleitorado da Estônia, né? Então, nós aprovamos por mais de 90% a possibilidade de realização das eleições diretas da OAB por internet, né, que algumas entidades de classe já fazem aqui no Brasil. Então, é necessário dar esse salto, até porque se nós dermos esse salto, nós incrementamos as possibilidades de democracia direta aqui no Brasil, como plebiscito e referendo, que são pouco utilizadas, sobretudo em razão do custo do envolvimento desse tipo de eleição. Então, nós poderíamos dar um salto para além daquele dado há algumas décadas, que foi um salto importante, um salto que deixou o Brasil como modelo de tecnologia das eleições, que é a urna eletrônica, copiada no mundo inteiro, né, apesar de algumas desconfianças internas. Então, digo isso para dizer o seguinte, a convenção, né, o TSE já respondeu uma consulta sobre a possibilidade da realização das convenções
virtuais, né? E as convenções virtuais, para mim, fazem todo sentido. Aliás, tem gente dizendo que dá mais horizontalidade na democracia das convenções, porque tira aquela figura que fica afastada no fundo do salão e a coloca como protagonista numa convenção virtual. Ontem, o Lindbergh, nosso amigo Lindbergh lá do Rio, realizou uma plenária da pré-campanha dele de candidato a vereador no Rio. Eram 300 e tantas pessoas opinando, se inscrevendo, mandando mensagem, enfim, mostrando que aquilo poderia ser uma convenção partidária, uma convenção partidária que seria gravada, como disse o Paulo, e, portanto, a ata seria o próprio vídeo da convenção. Não haveria espaço para dúvida daquilo que teria acontecido na eleição, exatamente porque seria uma convenção integralmente gravada na plataforma em que ela fosse realizada, plataforma que deveria ser disponibilizada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, assim como o CNJ pôs à disposição de todos uma plataforma para a realização das audiências de conciliação e, como eu defendo, também de instrução, né, nós poderíamos dar esse salto. Como nós demos agora, alteramos o artigo 1080, quer dizer, acrescentamos o 1080-A no Código Civil para permitir a realização de assembleias de sociedades anônimas também de maneira virtual, né? Enfim, a pandemia, eu não vou usar a expressão que o presidente Lula usou, né? Felizmente veio a pandemia para isso, não. Infelizmente veio a pandemia, mas no ambiente infeliz da pandemia, há possibilidade, como sempre, de saltos. E nós precisamos dar esses saltos nas democracias internas dos partidos políticos e também, por que não, na eleição. Se não pudermos realizar uma eleição inteiramente pela internet, poderíamos já adotar em alguns municípios, assim foi com a urna eletrônica, que começou aos poucos até tomar conta de 100% do eleitorado brasileiro, né? Em relação aos reflexos da mudança da eleição no calendário eleitoral, algumas datas nesse bloco normativo estão ligadas à eleição. Então, quando você muda a eleição, você muda automaticamente uma série de datas, inclusive de desincompatibilização. O Ângelo Castilhos mandou uma pergunta aqui, como é que fica a questão da isonomia? Afinal de contas, alguns já se desincompatibilizaram em razão da data da eleição que estava cravada, e se você mudar as desincompatibilizações de menor prazo, né, ficam postergadas, e, portanto, haveria uma quebra da isonomia. Sim, nós não teremos a eleição ideal. Aliás, a ministra Rosa Weber, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que tratou do prazo de filiação partidária, vamos lembrar que o prazo limite de filiação partidária era no começo de abril, dada a perspectiva da realização das eleições no começo de outubro, né? E houve uma propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo PDT, e o PDT sustentava que, embora constitucional o prazo de 6 meses de filiação partidária, poderia ser, por exemplo, de domicílio eleitoral, dada a pandemia, nós vivíamos um estado de inconstitucionalidade do prazo de 6 meses, que é infraconstitucional, que é constitucional, prazo de 6 meses, e nós entraríamos no estado de inconstitucionalidade circunstancial, né? E a ministra Rosa Weber, eu tenho dito isso, embora ela tenha, naquele caso concreto, afastado o reconhecimento da inconstitucionalidade circunstancial, admitiu, né, expressamente que o Supremo Tribunal Federal pudesse avançar para reconhecer essa inconstitucionalidade circunstancial e mudar a data de filiação partidária. Portanto, ao contrário do que tem se reputado aqui, consensual, não me parece que seja consenso que a data da eleição terá que ser alterada pelo Congresso. Das 40 alterações de datas de eleição, a minoria se deu por alteração legislativa. Foi o órgão de administração das eleições que reputou inconveniente a realização das eleições naquele momento e procedeu à mudança independentemente de alteração legislativa, o que eu acho que é possível também, né, ou pelo menos é uma hipótese que não deve ser descartada. Enfim, nós não sabemos se teremos eleições. Se houver adiamento, deverá haver adiamento ou adaptação de todos os prazos a partir do marco central da realização das eleições, porque todo o calendário eleitoral, todo o processo eleitoral está encadeado a partir dessa data cravada das eleições, em torno da qual orbitam todos os demais prazos, e aí nós teremos que fazer ou mudanças na legislação eleitoral
ou o Tribunal Eleitoral poderá fazer isso por resolução, porque não foi feito assim em vários outros países, e eu acho que era melhor que nós deixássemos isso com o Tribunal Superior Eleitoral, porque teria condições de aferir com mais agilidade a sensibilidade dos reflexos da pandemia na vida do calendário eleitoral e, com isso, maior capacidade de adaptabilidade. Mas viveremos isso, a definição, a adaptabilidade do calendário e a adaptabilidade dos meios de realizar campanha, convenção e tudo mais que cerca o processo eleitoral. Bom, ainda no âmbito dessa questão da prorrogação das eleições, nós temos 2 questionamentos, um do André Luiz Soares, como ficariam os mandatos atuais no caso do adiamento, e o Igor Ortigara pontuou, nessa perspectiva de uma eleição em 6 de dezembro, seria necessária a prorrogação dos mandatos ou não? Imagino que essa já seja uma questão tanto pacificada na doutrina, que majoritariamente não admite a unificação dos mandatos, e em caso de uma eleição em 6 de dezembro, salvo engano, o segundo turno seria 20 de dezembro, então não seria necessária a prorrogação dos mandatos. Há ainda uma outra questão que sempre causa dúvidas, independentemente do adiamento das eleições ou não, que é a questão da pré-campanha. Caso, efetivamente, as eleições sejam adiadas, o período de pré-campanha será maior. Mas, diante da ausência de regulamentação, desse vazio normativo que existe na pré-campanha, a pergunta que sempre surge é a seguinte: o que eu posso fazer na pré-campanha e o que eu não posso fazer na pré-campanha? Passo esse questionamento primeiro para o Paulo. Maite, eu vou interromper e quebrar um pouco o script aqui, porque chegaram algumas observações de quem está participando. Antes da gente entrar na pré-campanha, né, falar um pouco de pré-campanha, que é importante, mas dizer assim, muita gente disse assim, mas poxa, se nós autorizarmos que a mudança se dê sem alteração da Constituição, nós abrimos um precedente. E muita gente diz isso, o próprio Adriano Soares da Costa, na live que eu tive com ele, disse isso, olha, isso é muito perigoso e tal. Veja, o Supremo abriu um precedente, afastou o artigo 16 da Constituição, o princípio da anualidade, né, que é central na garantia, enfim, da paridade de armas na eleição. Nós podemos dar a oportunidade de quem tem a prerrogativa, a competência, o poder de alterar a legislação, que ela seja alterada para beneficiar muito próximo do processo. Isso permite oportunismos, mas o Supremo Tribunal Federal, naquela aprovação da mudança da lei de 2006, logo depois do mensalão, que fez aquela série de restrições à propaganda eleitoral, a 1.300, se eu não me engano, né? O Supremo disse o seguinte, olha, o artigo 16 não se aplica aqui, porque essas alterações valem para todos, então ninguém pode se dizer beneficiário, portanto eu não aplico o princípio da anualidade e dou eficácia imediata às alterações que vieram com a 1.300 de 2006. Portanto, assim, eu não sou daqueles que têm receio que uma eventual alteração do calendário eleitoral em razão da pandemia, que não seja por alteração constitucional, alteração da Constituição, por emenda constitucional, abra espaço para que depois um movimento oportunista qualquer mude a eleição de forma a comprometer a nossa democracia. Eu acredito muito nas instituições brasileiras, elas estão muito amadurecidas e eu não acho que a possibilidade de uma brecha aí possa criar um precedente que fragilize a democracia brasileira. Então, eu não queria deixar sem resposta a isso. Vamos falar de pré-campanha, mas eu estou muito tranquilo em entregar para o TSE o poder dever de definir o calendário eleitoral com mais flexibilidade do que teríamos se nós tivermos que passar por uma emenda constitucional. Certo. Então, passando a palavra para o Paulo, se ele puder nos fornecer alguns contornos mais objetivos do que pode ser feito e o que não pode ser feito na pré-campanha, porque isso é uma questão inevitável, independentemente da pandemia. Bom, primeiro, agradecer também a intervenção do Pereira, porque realmente, embora estejamos aqui com quase meia hora, então, em tese, com metade do evento, nós podemos, quem sabe, flexibilizar também para dar conta de um pouco mais de conteúdo, embora a gente não vá conseguir, claro, exaurir o tema, esgotar todos os pormenores possíveis, né? Mas só finalizando também rapidamente a questão ali da pandemia, eu concordo com o Pereira que quando ele acha que seria melhor entregar ao próprio TSE
uma forma de explicitar o calendário eleitoral, como ele já vem fazendo, né, com as resoluções ano a ano, ou eleição a eleição, até mesmo porque a maior surpresa aqui, ou a maior atipicidade, se dá por estarmos falando de uma eleição ordinária, né, mas quase que mensalmente a Justiça Eleitoral edita resoluções próprias, com calendário eleitoral próprio, em eleições suplementares. Evidente que não é a mesma situação, mas a lógica de se tratar de situações atípicas, como toda eleição suplementar inevitavelmente já tem uma boa experiência aí, a Justiça Eleitoral, ela própria caça os mandatos, mas depois ela mesma vai lá e regulamenta a nova eleição naquela determinada circunscrição. Então, acho que no campo prático, embora se trate de situações bem distintas, né, há experiência suficiente aí da própria Justiça Eleitoral a validar e conseguir entregar uma eleição mesmo ordinária, né, que se estende para todo o país. Bom, em relação à pré-campanha agora, virando a chave aqui, mais ou menos, né, porque nós falamos de pré-campanha numa pré-campanha dilatada, como a Maite já bem situou, por conta justamente, vamos dizer, quase que provável adiamento. Se colocar assim, vamos supor que a eleição seja em dezembro, naturalmente haverá uma pré-campanha um pouco maior, porque aqueles que estão considerando a data de outubro, né, já estão em pré-campanha, ou em plena pré-campanha. Então, isso ganha uma relevância ainda maior em se tratando de um provável adiamento aí em vista. Mas eu quero fazer, antes até porque não vai dar para colocar tudo que pode e não pode, mas alguns contornos um pouco mais abrangentes da pré-campanha. Eu acho que a discussão gira em torno sempre do famigerado artigo 36A, introduzido primeiramente numa lei, uma das várias mini-reformas eleitorais, né? Essa aí de 2009, quando o artigo 36A surgiu. Depois ele passou por modificações em 2013 e em 2015, e é a alteração de 2015 que causa uma maior inquietação em relação aos pré-candidatos e aos partidos políticos que tendem e precisam tentar entender qual é o espírito da lei, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral teve que enfrentar essa questão diversas vezes, né? Então, antes da alteração de 2015, nós tínhamos uma legislação que pontuava determinadas condutas que podem ser feitas antes do período eleitoral, ou seja, ele passou a elencar uma série de condutas que não caracterizam, o Congresso dizendo que não caracterizam propaganda eleitoral antecipada. Em 2015, ao mudar o caput do artigo 36A, o Congresso tornou esse conceito ainda mais restrito. Até então, a Justiça Eleitoral tinha um difícil papel de tentar entender qual que era o limite entre a intenção de uma determinada mensagem em angariar o voto de alguém ou não. Então, nós temos aquele caso clássico do outdoor de Feliz Dia das Mães, né? Então, o candidato ou pré-candidato, né? Vou falar de pré-candidato daqui a pouco, mas quando ele coloca lá Feliz Dia das Mães, ele quer ganhar o voto ou não? Então, até 2015, o TSE já tinha, né, essa missão de tentar interpretar se aquilo tinha alguma conotação eleitoral, ainda que implícita, e essa grande discussão a partir de 2015, ou não. Em 2015, o Congresso vai lá e diz que só é propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada, pedido explícito de votos. E aí, nas eleições municipais de 2016, né, nós tivemos pela primeira vez a aplicação do novo artigo 36A, o TSE teve uma primeira leitura muito permissiva em relação a isso. A gente até tinha um debate se explícito seria sinônimo de expresso ou não. Nós tivemos até um caso bem repercutido aqui mesmo em Curitiba, do então pré-candidato, que já tinha exercido o cargo de prefeito anteriormente aqui em Curitiba, fez um material de pré-campanha, inclusive impresso, com todos aqueles artifícios típicos, gráficos de campanha eleitoral propriamente dita, com os dizeres volta, nome do candidato e a legenda... Volta Greca, vamos deixar claro, volta Greca. Era a hashtag Volta Greca 33. Então, era esse o conteúdo, né? Tanto no Facebook quanto em material impresso de campanha. E tanto o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, numa votação apertada, né, por maioria simples ali,
quanto o Tribunal Superior Eleitoral, depois referendando essa decisão, entendeu, dentre tantas outras que chegaram ao colegiado lá do TSE, entendeu que aquilo não era porque não havia o pedido expresso ou explícito de votos. Mas isso teve uma pequena alteração. Em 2018, o TSE se debruçou, eu estou até com o acórdão aberto, por isso que estou olhando um pouco para o lado, para aqueles que são advogados, principalmente, o acórdão 924, agravo regimental no agravo de instrumento 924 de 2016, de Várzea Paulista. Depois também de um intenso debate, o ministro Fux, que ficou como relator, né, voto vencedor, estabeleceu uma série de premissas que, a pretexto de facilitar, a meu ver, acabou complicando um pouquinho mais. Na verdade, o nascimento da chamada pré-campanha, a partir dessa introdução do novo 36A, e depois isso se repetiu em outros artigos, como acho que o mais emblemático é o crowdfunding, né, que se tem reconhecido, tem positivado a figura da pré-campanha, acabou mais complicando do que facilitando as coisas. Eu vou tentar explicar o porquê. O ministro Fux, então, vai lá e faz uma diferença. Ele faz uma diferença por 3 prismas. O primeiro deles pelo conteúdo, que é o mais óbvio. O segundo pela forma. E o terceiro pelo financiamento daquele material de campanha ou de pré-campanha, ou que não é nada, não seria nem campanha nem pré-campanha. Então, o pedido explícito, embora não seja expresso, ele coloca lá o que ele chama de magic words, seria quando você tem o voto em mim, ou um pedido expresso de apoio, ou aquele candidato para aquele cargo, enfim, tudo aquilo que seja sinônimo de votar, inclusive contra. Então, ele reconhece também a existência da propaganda eleitoral antecipada negativa, com vote contra, com rejeite, aquele determinado nome, e diz que aquilo, sob o ponto de vista do conteúdo, é pedido explícito de propaganda eleitoral ou de voto, e, portanto, atrairia a reprimenda lá, a multa do artigo 36A da lei eleitoral. Aí ele vai adiante e trata dos chamados indiferentes eleitorais. Indiferente eleitoral seria aquilo que não tem qualquer conotação, ainda que implícita, né, fazendo uma diferença com o pedido explícito de voto, com eleição, de uma forma genérica, forma lato sensu. Então, tudo aquilo que é indiferente eleitoral, e aí a gente poderia debater se o Feliz Dia das Mães é um indiferente eleitoral ou não, estaria fora da alçada da justiça eleitoral e, portanto, não haveria sequer competência. Nesse caso, uma representação seria extinta sem resolução do mérito. Nesse caso, podemos se tratar de conteúdo eleitoral ou de conteúdo pré-eleitoral. E é por conta desse conteúdo pré-eleitoral que eu acho que tem um problema. Eu vou me alongar um pouquinho aqui, mas eu já vou me encaminhar para o final. Porque aí, na terceira baliza, ele diz o seguinte, eu vou pedir licença para ler rapidamente aqui, que é o caso, talvez, do Volta Greca. O uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado do pedido explícito e direto de voto, não enseja irregularidade por si só. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha, sobretudo quando a forma de manifestação possui expressão econômica, você tem o seguinte ônus e exigência. O primeiro, impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período eleitoral, como outdoor e brindes, ele exemplifica aqui no julgado, e respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Então, quando o ministro Fux, ao interpretar a lei, estabelece essa categoria de manifestação, que, segundo ele, não é propaganda eleitoral antecipada porque não tem pedido explícito de votos, mas ainda assim é irregular porque se utiliza de uma forma proibida, se fosse uma propaganda, acaba criando essa terceira via, que é a mensagem de pré-campanha eleitoral. Então, ele acaba criando, a meu ver, e é aí que eu acho que acaba mais complicando do que facilitando, porque é uma situação um pouco paradoxal. Ao mesmo tempo que ele diz que aquilo não é propaganda eleitoral antecipada, ele expressamente diz, não tem pedido explícito, ao mesmo tempo ele diz que aquilo sim pode ser sancionado. Aí não pelo artigo 36A, mas pelo dispositivo que trata da forma proibida em legislação. Ao interpretar, ou melhor, ao aplicar esse precedente já em abril de 2019, que alguns até entenderam que o TSE estava mudando a jurisprudência de novo, a meu ver, ele não mudou.
precedente que ficou como relator o ministro Fachin, de Pernambuco, esse precedente, de abril de 2019, ele, aplicando esse precedente, ele aplica uma multa, não pelo 36A, mas pelo 39, parágrafo 8º da lei eleitoral, por conta de um outdoor que tinha o nome do candidato, dizendo assim, fulano de tal, defensor do povo, seus amigos se orgulham da defesa dos invisíveis. Aí o ministro Fachin diz o seguinte, olha, ele não pediu voto à luz do caput do 36A, mas isso aqui é uma mensagem típica de pré-campanha, portanto não é nem campanha nem indiferente eleitoral, é realmente uma terceira via agora positivada de pré-campanha, e portanto ele tem que ser sancionado pelo 39, parágrafo 8º. Eu tendo a não concordar com esse posicionamento, mas precisamos dizer aqui que é o posicionamento vigente a partir dessa premissa inaugurada pelo ministro Fux em 2018, porque se trata realmente de um paradoxo. Você reconhece que aquela pessoa não é ainda candidato, que aquilo não é uma propaganda eleitoral propriamente dita, porque não tem pedido explícito, mas a sanciona com base num dispositivo como se propaganda eleitoral fosse. Isso cria uma série de dificuldades justamente na implementação daquilo que pode e daquilo que não pode. E ainda tem um terceiro problema, que eu vou deixar um pouquinho para depois, para não me alongar tanto aqui, que é a questão do financiamento. Aí nós temos o precedente recente e emblemático leading case da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, em que se reconheceu não a propaganda eleitoral antecipada ou de um desvirtuamento da forma, como nesse exemplo do outdoor, mas de um emprego massivo de recursos em pré-campanha e que, portanto, não sancionada numa representação do 36A, mas numa ação de investigação judicial eleitoral ou numa representação do artigo 30A, que gera não multa, mas sim cassação de mandato. Então, não sei se deu para entender muito bem a diferença agora da jurisprudência atual do TSE, mas é isso que nós temos hoje. Não sei se o Pereira está de acordo com essa interpretação. E passo a bola para ele agora para não me alongar tanto aqui. Bom, primeiro que eu estou de acordo com a orientação do TSE agora. Eu acho que a orientação do TSE é a orientação correta, porque antes havia uma situação esquizofrênica. O sujeito não podia usar outdoor durante a campanha, mas podia usar na pré-campanha. Sendo que nós temos uma campanha de 45 dias. Ora, ninguém deseja feliz Dia das Mães se não for candidato. Já conheceu alguma pessoa que não era candidato a nada, né? E de repente aparece com 4 outdoors na cidade? Feliz Dia das Mães. Isso não faz o menor sentido que tolerassem esse tipo de outdoor, tendo proibido o outdoor durante o período eleitoral. Vamos lembrar que no Brasil nós temos uma campanha curta. É uma campanha que era de 90 dias, agora é uma campanha de 45 dias. Portanto, há todo um espaço para a pré-campanha. As pessoas são candidatas muito antes do período da campanha propriamente dito, daqueles 45 dias que agora serão atrelados aí à mudança do calendário eleitoral, se houver. Né? Então, eu acho que a decisão do TSE foi uma decisão correta. Eu só não concordo, como já não concordava aqui, não só porque advoguei no caso, mas sempre porque não vi sentido nisso, que é a equivalência entre pedido expresso, né? Como é que é a expressão da lei? É o pedido explícito. Explícito, fazer equivalência com o expresso. O pedido pode ser explícito sem ser expresso. Né? Embora o Fux tenha usado as magic words aí para dizer que algumas dão a entender, mas não precisa. Isso é de quem não conhece publicidade eleitoral. É possível fazer um pedido explícito de voto, muito explícito, sem ser expresso. Aliás, como regra, o pedido explícito não é expresso. Quando eu me apresento com propostas para a cidade, é evidente que isso é um pedido explícito de voto, embora não seja expresso dizendo vote em mim. Porque não precisa botar voto em mim. Basta olhar as propagandas eleitorais no período da campanha, que não há lá um voto em mim. Não há. Esse é dispensável do ponto de vista da linguagem publicitária. Né? Então, infelizmente, o TSE acha que o sujeito só pede voto quando diz voto em mim, ou use palavras congêneres aí. Então, nesse ponto eu discordo. Mas eu concordo plenamente que não faz sentido que se autorize durante a pré-campanha que você faça uma propaganda
ainda que não seja explícita, por um meio vedado no período eleitoral. Então, nisso foi muito bem o Tribunal Superior Eleitoral, né? Não fazia, e era uma coisa que nós já falávamos desde sempre. Lembram da época quando não era possível um impulsionamento. Aí, o impulsionamento era vedado na campanha eleitoral, mas era permitido na pré-campanha. Aí o cara ficava um ano impulsionando, né, e depois parava de impulsionar 45 dias, quando não precisava mais impulsionar, porque tudo já tinha sido feito para colher durante o período eleitoral. E nisso o TSE foi muito bem. Então, acho que o Tribunal Superior Eleitoral deu um passo para melhorar, para incrementar a leitura do que seja pré-campanha, que é uma coisa exótica, convenhamos. São poucos os lugares do mundo em que há restrições na pré-campanha. Cito um caso da França, mas assim, se alguém falar para um americano a quantidade de restrições que nós temos na pré-campanha aqui, seria motivo de chacota. Um americano médico jamais compreenderia que nós temos a série de restrições que nós temos na pré-campanha. Lá é o seguinte: quem quiser começar a campanha no dia seguinte à eleição, começa. E assim, o mercado eleitoral é que regula isso. Alguém vai considerar ridículo que se comece a falar eleição muito cedo, e essas coisas são lá resolvidas, como eu disse, pelo mercado eleitoral. Mas aqui no Brasil, não. Aqui nós queremos resolver tudo, regulamentando tudo. E normalmente regulamentamos mal. Mas nesse ambiente da regulamentação ruim que nós temos da pré-campanha, eu acho que o TSE foi bem. Vamos falar rápido, que a gente tem que falar ainda do que resta, mas em relação ao financiamento, nós temos outra lacuna, que ninguém sabe como é que esse financiamento se dá. E a Selma Arruda, né, a senadora Selma, lá do Mato Grosso, foi cassada, o advogado dela era o Gustavo, né, por gastos na pré-campanha. Que é um dilema. O crowdfunding, alguém fez uma pergunta aí, tem data limite, e eu acho que vai ter que ser tem uma data, né, estabelecida para o crowdfunding, vai ter que ser alterado se for alterada a data da eleição. Agora, convenhamos, em tempos de pandemia vai ser difícil gastar, né? A campanha tradicional, como nós conhecemos, o corpo a corpo, o comício, a reunião, isso é antigênico. Então, não haverá campanha como nós conhecemos. As campanhas vão acontecer pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Então, cada vez menos haverá campanha no modo antigo, né? A Selma foi cassada porque imprimiu muito material de campanha. Quem é que vai imprimir material de campanha em tempo de pandemia? Para entregar onde? O sujeito, para pegar o material de campanha, tem que usar luva, higienizar o santinho. Isso está proscrito. É antigênico fazer campanha ao velho estilo. Agora nós teremos, na verdade, a campanha virtualizada, integralmente virtualizada. Já foi em 2018 assim, praticamente, sem pandemia. Vai ser pela televisão e pelas redes sociais. Portanto, essa preocupação eu acho que nós não teremos. Bom, antes de passar para o próximo tópico, ainda no âmbito dessa questão da pandemia, da pré-campanha, o Paulo Fayad Seba Neto, ele fez um questionamento que também é muito recorrente em relação à publicidade institucional, né? Com essa permanência do vírus por um tempo indefinido, evidentemente a administração pública vai precisar realizar gastos em relação à conscientização da população, enfim, tudo relacionado nesse sentido. Existe alguma possibilidade de flexibilização dessa conduta vedada, Paulo? Bom, agradecer a pergunta primeiro. Nós temos dois tipos de ilícitos relacionados à publicidade institucional em período vedado no artigo 73 da lei eleitoral. Um diz respeito à própria veiculação por si só da publicidade institucional nos 3 meses anteriores, e o outro que fala do gasto em relação aos primeiros meses dos anos anteriores. O que nós temos até aqui muitas consultas formuladas, mas não respondidas pela Justiça Eleitoral, e uma ADI proposta pelo Avante Nacional, lá no Supremo, que está com o Lewandowski, que pediu informações aí para o Congresso, para o próprio TSE, acerca de uma possível alteração ou uma possível flexibilização desse dispositivo em tempos de pandemia. Até uma sugestão que está naquele grupo de trabalho da Abradep, ele fala em estender o
período em comparação aos anos anteriores, mas nós não temos nada de modo a cravar como que será a interpretação do TSE a respeito disso. Hoje, a lei está valendo da mesma forma que estaria valendo em qualquer outra eleição que não tivesse uma situação de pandemia. Eu acho que isso tende a ser flexibilizado, talvez mais em casos concretos do que propriamente por meio de consultas aí que se está tentando fazer, a não ser que o Lewandowski lá no STF dê um encaminhamento a essa questão, porque a lei eleitoral, nesse inciso específico, não estou lembrando de cabeça qual é, o da publicidade em 3 meses. É o 6, esse é o 7º, né? 7º. Ele não tem aquela exceção prevista ou aquela autorização que você pode fazer para a Justiça Eleitoral, como tem justamente no exemplo do inciso 6, a linha B, que é esse que trata dos 3 meses anteriores ao pleito. Mas eu acho que isso não deve ser um empecilho, um dificultador, pelo menos não no caso concreto, né? Você não vai cogitar de cassação, mas quem sabe até nem mesmo de uma aplicação de multa, caso se reconheça que a ampliação da rubrica ali para publicidade institucional, desde que se demonstre que foi efetivamente com fim de divulgação de como lavar a mão, por exemplo, na pandemia, né? Que não seja algo desvirtuado com finalidade eleitoral, com violação em pessoalidade, tudo aquilo que já sabemos, eu acho que não haveria um risco concreto de se ter um sancionamento na Justiça Eleitoral. Mas, como eu disse, até lá, ou até que as coisas caminhem até aqui, nós podemos ter uma resposta, sim, do STF, ou mesmo da Justiça Eleitoral, por meio de consultas, aí, flexibilizando excepcionalmente a aplicação desse artigo para essa eleição, que já é, né, muito diferente das anteriores. Pereira. Não, pode fazer suas considerações. Bom, veja só, eu vou bem rápido. Eu acho que esse caso é um caso relativamente simples, né? O inciso 6º, né? O inciso 6º já tem uma autorização, como o Paulo falou, quer dizer, você não pode fazer publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito. Há uma presunção de que a publicidade institucional ela quebra a isonomia, né? Mas já é possível no inciso 6º, né, que aqui nos atos, como é que está aqui na lei, indireta, né? Salvo em caso grave e urgente, necessidade pública. Então, a Justiça Eleitoral pode autorizar a publicidade institucional, e um caso de pandemia é o caso típico. Então, assim, que pode continuar tendo publicidade institucional no período vedado, ligada a esta publicidade, à pandemia, autorizada pela Justiça Eleitoral, não tem nenhuma dúvida. O que nós estamos discutindo é o inciso 7º, que você não pode gastar mais nesse período do que gastou nos primeiros semestres dos 3 anos anteriores ao pleito. Isso é outra questão, e que eu acho que também, evidentemente, pode ser flexibilizada em razão da pandemia. Todo mundo vai fazer uma leitura integrada do artigo 6º e 7º para dizer que não se aplica esse limite, se o limite foi ultrapassado por aquela publicidade relacionada à pandemia. Eu acho que a gente não deve nem perder muito tempo com isso. Vão dar um jeito de interpretar o 6º com o 7º e autorizar, porque não faz sentido que a publicidade necessária aos cuidados da pandemia seja vedada por uma restrição que tem por objetivo nada disso, mas apenas impedir que o prefeito de plantão, para usar a eleição de agora, possa aumentar a sua chance em razão da publicidade institucional que não se relaciona com a pandemia. Antes de passar para esse último tópico, Pereira, o Igor Vilas Ortigara fez a seguinte questão, que também é um tema bastante relevante, né, nesse contexto. Em razão das campanhas serem realizadas principalmente em meios virtuais, sobretudo agora, infelizmente a utilização de robôs e fake news deve mantida. Imagino que seja alguma preocupação em relação a essas questões. Há alguma forma de precaver essas práticas? É impossível. É incontrolável. Isso o judiciário, né, não dá conta da velocidade em que isso se verifica, não dá conta de coibir, nem exercendo o direito de polícia, o poder de polícia, nem com a prestação jurisdicional, né? Quando você propõe a ação,
até a propositura, a concepção, a propositura e a decisão, o estrago está feito, né? Os mecanismos mais eficazes são os mecanismos criados pelas próprias redes sociais, né? A citação lá na própria pesquisa que fizemos em relação àquele mecanismo para coibir violação de direitos autorais do Google, do YouTube, né? Em que há um mecanismo criado pelo próprio Google, pelo YouTube, que reconhece a violação dos direitos autorais, paralisa imediatamente aquele conteúdo transgressor de um direito autoral e possibilita que aquele direito autoral seja vendido, né, ou aquele material seja coibido. Então, nós temos já fact-checking do Instagram, do Facebook, e esses mecanismos têm que ser criados pelas próprias plataformas, né, o Twitter, o Facebook, o Instagram, enfim, aonde se dá a campanha eleitoral, deve-se dar também o controle fora da justiça eleitoral. Não estou dizendo que não deva ter controle da justiça eleitoral, deve ter controle da justiça eleitoral, né? Aquele exemplo do Marco Civil da Internet, que é o artigo 19º, se eu não me engano, ou 9º, 19º, em que há a necessidade da indicação do endereço na leitura da jurisprudência do TSE, aí o sujeito indica o endereço onde foi feita a propaganda vedada, ilícita, ou por um robô, não é o caso, mas assim, para citar o exemplo, e aí você depois replica em 500 endereços diferentes. E aí você tem que entrar com nova ação indicando endereço assim. O Poder Judiciário não dá conta, né? Então, nós teremos que contar com a autorregulação, entre aspas, destas plataformas. Bom, em razão do nosso tempo aqui, que já está quase no limite, vamos avançar para o último tópico. É sempre muito relevante discutir essas questões, esses possíveis cenários, né, diante do que a gente está vivendo, mas também é importante discutir as questões que já são inevitáveis, como a reforma eleitoral de 2019. Então, Paulo, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as principais mudanças na legislação que serão aplicáveis às próximas eleições, independentemente de pandemia ou não. Bom, nós tivemos 3 alterações legislativas a rigor, né? Uma alteração na lei dos partidos políticos, né, 9.096 de 95, uma alteração na lei das eleições, 9.504 de 97, também tivemos a emenda constitucional 97, que estabeleceu o fim das coligações em eleições proporcionais. Eu acho que o mais relevante disso tudo, até pelo adiantado da hora, não vai dar para tratar de tudo, mas na lei dos partidos e também na lei das eleições, tivemos uma flexibilização muito grande em relação ao pagamento de honorários de advogado e de contadores, seja na lei dos partidos, portanto, o custeio, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do partido político, né, ele pode usar o fundo partidário para custear o advogado que vai assinar aquela peça, seja no período eleitoral propriamente dito, né? Então, nós temos aí os honorários de advogado e de contador fora dos limites previstos em lei, seja sobre o teto de gastos, seja pelo limite individual, por exemplo, de doação. Aliás, pagamento de honorários nunca é doação pela legislação atual agora, sempre vai ser gasto, e sendo gasto, portanto, não está sujeito àquele que custeia, submetido àquela regra dos 10% do exercício anterior, né, declarado para a Receita Federal no exercício anterior. Então, essa é uma das grandes mudanças. Você pode gastar com essa rubrica, independentemente do teto de gastos, independentemente de qualquer limite que se tenha previsão em lei. Outra alteração relevante também relacionada ao financiamento é o autofinanciamento, né? Nas eleições de 2018, nós tivemos uma situação inusitada, vamos dizer assim, né? O candidato rico podia se autofinanciar dentro, obviamente, do teto de gastos, mas poderia custear toda a sua campanha, se assim tivesse lastro financeiro para tanto, né? Poderia custear integralmente sua campanha sem precisar de mais ninguém. Isso causava, né, uma desigualdade financeira para aqueles candidatos que não detêm recursos próprios suficientes para custear uma campanha. Agora não, agora você, candidato rico, está limitado a 10% dos limites previstos para o teto do cargo que você almeja, né? Então, isso
de alguma forma, estabelece ou restabelece uma isonomia entre os postulantes aí que vão disputar a eleição desse ano. Claro, o fim das coligações para as eleições proporcionais, tem também o limite nominal agora, que esvaziou um pouquinho o sentido, quem sabe, do voto na legenda, né? Porque agora você precisa ter 10% da votação nominal para poder ocupar a cadeira, ainda que esteja dentro do quociente. Há quem diga que o fim das coligações vai aumentar o número de candidatos, outros dizem que é o contrário, que vai diminuir, porque os partidos chamados de aluguel, partidos fisiológicos, não teriam capilaridade para tanto, né, para lançar chapas isoladas inteiras, mas tudo a conferir. São essas aí, eu acho que já são 20 horas, então acho que esse é um compilado geral assim das alterações do ano passado para esse. Não foram realmente muitas. Claro que tem normas inovadas antes das eleições de 2018, que pela primeira vez vão ser aplicadas, portanto, uma eleição municipal, mas de alteração propriamente em 2019 para essa, são esses 3 aí que eu colocaria como mais relevantes. Aí não sei se o Pereira quer comentar um deles aí. Eu quero louvar a alteração em relação ao pagamento dos honorários, vai facilitar o recebimento dos honorários pelos advogados, todos os advogados que estão ouvindo aí, né, foi uma alteração importante para que os advogados possam ser, enfim, custeados, né, inclusive com o pagamento por terceiro, fora da prestação de contas. O Paulo é o cara que mais entende disso no Brasil, ele criou uma tabela para saber como é que pode candidato, né, como é que pode ser custeado o advogado na campanha, na pré-campanha, por partido, por candidato. Não sei se isso está no manual ou não, Paulo, não lembro, mas se não tiver, quem quiser, o Paulo envia a tabela que ele criou. Eu quero cravar aqui uma opinião para depois ser cobrado. Nós vamos viver agora o fim das coligações da proporcional. O Brasil era o único país do mundo que tinha eleição proporcional em lista aberta com autorização de coligação. Nenhum país do mundo tinha isso, né? Então era uma jabuticaba, né, enorme aqui, porque o sujeito votava no partido e elegia o candidato de outro partido. Todos os cientistas políticos criticavam a coligação na proporcional. Era um consenso, mas havia muita resistência porque os partidos pequenos dependem das coligações da proporcional para eleger os seus candidatos. Eu acho que vai ser tão traumático para os partidos o fim da coligação das proporcionais que vão voltar a permitir a coligação na proporcional nas eleições de 2022, quando forem eleitos ou quando serão eleitos os deputados federais e estaduais, né? E acho também que foi uma grande correção a questão do autofinanciamento do candidato, estabeleceu o limite de 10%, e também, né, Paulo, você falou rapidamente, o efeito tiririca, né? Quer dizer, você tem que eleger agora pela primeira vez nas eleições municipais, você vai precisar estabelecer o mínimo, garantir pelo menos um mínimo de 10% do quociente eleitoral. Portanto, se tiver um fenômeno como o Enéas, Carneiro ou Tiririca, você limita o número de vagas, porque há necessidade de se fazer pelo menos 10% do quociente eleitoral. Quer dizer, não dá mais para se eleger deputado federal com 300 votos, como aconteceu naquela eleição do Enéas em São Paulo, ou depois com o Tiririca, não com essa mesma fração de votos. Aliás, nas eleições de 1946, no Acre, houve quem tivesse sido eleito com nenhum voto. O sujeito foi candidato no Acre em 46, mas mudou para o Rio de Janeiro no meio da campanha, nem ele votou nele, e ligaram para ele, telefone fixo na época, dizendo: você se elegeu deputado federal. O mais votado do partido dele, eram 2 candidatos só por aquela legenda, fez o suficiente para 2 vagas e ele se elegeu sem nenhum voto. Isso não é mais possível, vai ter que fazer 10% do quociente eleitoral. Mas eu diria, sobre inovações, que é a eleição com menos inovações que nós tivemos até hoje. Todas as eleições, desde que eu acompanho isso, sempre tem uma reforma, uma mini reforma eleitoral com modificações muito mais relevantes do que nós aprovamos para a eleição de 2020. Quem sabe não por acaso veio a pandemia e fez a grande inovação da eleição deste ano, não por alteração legislativa, mas pela chegada do coronavírus. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui já se encerrou.
Só queria registrar que o nosso público se manteve na maior parte do webinar, acima de 60 pessoas. Agradeço a participação de todos. E apenas para ressaltar, não foi possível ler todas as perguntas durante esse webinar, mas aquelas perguntas que não foram lidas serão respondidas por e-mail no decorrer da semana. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu quero, Maite, a gente não tem espaço para dar tchau? Não, a sua vez agora, ou a do Paulo, vocês decidem. Então, Paulo, pode falar. Bom, eu antes de dar tchau propriamente, quero enfatizar que o nosso guia prático está na sua terceira edição. Eu estou aqui com a edição 2016, a edição de 2018. Sabemos que diversos colegas aí, diversas bancas de advocacia também resolveram seguir essa ideia. Eu acho muito importante, inclusive, né? Mas nós somos os primeiros a fazer isso. Nosso conteúdo é customizado para vocês, né? Vai ter uma tela aí que vai subir daqui a pouco mostrando um pouquinho. É um conteúdo gratuito e a nossa intenção realmente é muito mais informar a todos, inclusive os colegas advogados aí, de como funciona algumas noções básicas aí da campanha. Respondendo até o que o Pereira perguntou, aquela nota técnica, na verdade, que tem uma tabela como anexo sobre os honorários de campanha, não estão no guia prático, mas, salvo engano, está no nosso hot site, né, Maite? Sim. Numa postagem específica lá, a gente pode também, aí o hot site, também a segunda edição do hot site, já tínhamos feito em 2018, e repetimos a dose agora em 2020, com atualizações quase que diárias aí de notícias e orientações objetivas, as normas, os guias, vejam lá, as edições passadas dos nossos guias estão disponíveis, manual de contas públicas também, aí para o mesmo público-alvo aí que visamos atingir, o calendário eleitoral, que evidentemente pode ser que seja alterado daqui a pouco, né? Mas até segunda ordem está lá, né? Estamos com a data da Constituição por enquanto. Enfim, toda uma gama aí de material disponível para vocês aproveitarem. Temos mais uma novidade também durante essa semana, além do lançamento oficial, né? Esse aqui é um pré-lançamento do nosso guia prático das eleições 2020. Nós vamos ter também os chamados pocket vídeos, né? São pequenos vídeos curtos aí sobre os temas mais palpitantes da campanha. O Pereira gravou, eu gravei também algumas coisas, falando de pré-campanha, falando de pesquisa eleitoral, enfim, todos os outros temas que também não deu tempo de abordar aqui, que estão no guia prático, a gente colocou numa linguagem fácil, palatável aí para todos os interessados, e essa semana também será lançado. Então, tudo isso, todo esse webinar, todo o webinar passado, todo o material, o guia prático, está tudo no nosso hot site, eleições2020.vgpló.com.br. Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas, como a Maite já disse aqui, todas as perguntas formuladas aí no chat serão respondidas por e-mail durante essa semana, na medida, é claro, das possibilidades aqui de agenda e disponibilidade dos advogados, mas esta semana, com toda certeza, serão respondidas e ficamos à disposição de vocês aí, também no enfrentamento dessa pandemia, dentro do que nos é possível, né? Estamos em regime de home office já há mais de 2 meses, então serviu esse evento aí também para matar saudades. Eu mesmo não vejo a Maite e o Pereira há mais de 2 meses, né? Além de todos os clientes e advogados parceiros, então acho que o nosso evento aqui hoje serviu também para isso, para a gente ter um contato um pouco mais direto, por isso que nós optamos aí por esse formato. E é isso. Quero agradecer imensamente a presença de todos, a participação de todos. Contem conosco aí para as eleições, sejam em 2020, seja em 2021, seja quando for. Onde tiver eleição, o VGP estará. Obrigado. Bom, eu quero agradecer a audiência. Muito bacana, gente do Brasil inteiro, né? Gente do Piauí, de Goiás, do Mato Grosso, mandando mensagem. Eu queria elogiar muito o Paulo e a Maite por organizar o webinar, né? O pessoal do marketing do escritório, que monta toda essa estrutura muito bacana para a gente. O que o Paulo falou ali é motivo de orgulho para nós aqui do escritório, né? A pandemia virtualizou a nossa vida e também a vida na advocacia. E o escritório correu para que nós estivéssemos assim
adaptados rapidamente. Nós já tínhamos uma estrutura bacana e a gente publicou um e-book muito rápido, tem lá um espaço no site só tratando das questões da pandemia, né? E o eleitoral já fazia isso, nós já tínhamos hot site só para tratar de eleições. Nós temos os pocket vídeos que vão rolar a partir de agora. É o segundo webinar que a gente faz, o primeiro foi sobre compliance partidário, né? Então a gente fez isso antes da pandemia, a gente só está fazendo uma outra edição, né, que foi precedida de um videozinho que foi distribuído para convidar as pessoas. O webinar não é uma live, vocês viram, tem um outro formato bacana que permite maior interação e a gente tentou responder, na medida possível, as dúvidas que foram surgindo. Houve inscrição prévia, enfim, é um formato diferente. Então, é um encontro mesmo, como se fosse no auditório do escritório, só que virtual, né? Então, eu quero parabenizar muito a equipe de marketing também, o Paulo e a Maitê pela produção do conteúdo e dizer que é um orgulho estar lançando esse manual, né? Tá aí, o Luiz André colocou os impactos jurídicos da Covid, né? Tá no site lá, quem entrar no site de cara tem lá um link direto para você entrar nesse hot site sobre os impactos jurídicos do Covid-19 e tem lá a área do eleitoral com o hot site. E nós vamos mandar para todos aí o Guia Prático das Eleições 2020. A terceira edição, o Paulo disse bem, né? Outros escritórios fizeram, e a gente louva, mas a gente tem que dizer que nós fomos os primeiros a lançar o Guia Prático das Eleições, e isso é uma coisa que enche de orgulho quem está, como estamos aqui na área do eleitoral do VGP. Quero agradecer muito a audiência de todos, e dizer que foi um evento muito bacana, esse webinar que nós organizamos aqui pelo VGP. Valeu pela audiência de todos, um abraço.